Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com a Cássia. Alguns de vocês já devem conhecer ela pelos vídeos aqui da Irlanda. Quem procura vídeo de Galway já deve ter visto o vídeo dela com certeza. E a gente resolveu fazer vídeo junto. Então hoje a gente vai falar sobre as diferenças do General English e de um curso preparatório, por exemplo. Porque dá pra fazer, né? Dá pra escolher. Sim, Na maioria das escolas você já consegue escolher qual que você vai fazer. Então tem diferença e a gente vai dar algumas fez dicas. os dois, né? A gente tem experiência nos dois, então acho que isso é o mais legal, a gente trazer as nossas experiências. Sim. Então, vamos começar. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre você chegar. Se você chega com inglês básico, é importante você fazer o General English, porque você precisa ter pelo menos uma base, você precisa ter conhecimento, conseguir se comunicar para conseguir acompanhar um preparatório, porque o preparatório é muito puxado. O preparatório, se você não tiver assim, um nível depois do upper, assim, nível avançado, você vai ficar muito perdido e você vai ter umas dificuldades que são do nível mais básico. E talvez você pode ficar meio desnivelado também, que o pessoal que está ali, está focado no exame, vai estar mais preparado que você. Então não adianta você chegar com o inglês muito intermediário, básico, querer ir para um preparatório. Você precisa ter uma base muito boa. Até porque se você já chega querendo ir direto pro preparatório sem ter um nível bom, você vai estar perdendo dinheiro com a prova. Porque você não vai conseguir... É uma prova cara, né? São provas caras. Você não vai conseguir provavelmente uma nota 7 que já serve para alguma coisa. Então você vai estar gastando seu tempo, vai estar se estressando porque é difícil. É difícil, assim, não dá pra falar que são rosas e tal. Não, preparatório. Exatamente, por você estar focado em prova é que nem vestibular, sabe? É um período estressante que você está focado em fazer um exame que não é fácil. É um cursinho, né? É igual tipo um cursinho. Então, resumindo, até o upper, até você estar com um intermediário bem ok, assim, a gente indica o General English. Sim. E aí depois você pode seguir ou pro IELTS ou pro Cambridge pra você ver. Depende do que porque você dentro quer, desses 6 meses, se você se dedicar, você pode desenvolver bastante o seu inglês. Sim. Então você pode começar num nível e alcançando vários outros níveis e depois terminando um preparatório, por exemplo. Nada te impede disso, desde que você se dedique. E assim, você chega e você renova se você precisar. Pra fazer o intercâmbio valer a pena, eu acredito que o ideal seria, se você chega com o básico, o primeiro visto você se dedica pra chegar, pelo menos no intermediário, assim, né, no começo. E no segundo, chega no avançado, termina o intermediário e faz um preparatório. Eu acredito Foi isso que eu fiz. Como eu tive 2 vistos, o primeiro visto eu fiz só General English, eu comecei ali no elementar e terminei no intermediário. Quando eu renovei, um mês depois eu voltei para as minhas aulas, eu comecei no upper. Daí eu fiz metade upper e o restante eu fiz só preparatório do IELTS. Então, perfeito. Foi muito bom pra mim. E aí, vantagens de ter um diploma do IELTS ou do Cambridge, em vez de ter um TAE, por exemplo, que é o mínimo que a imigração pede aqui. Então, é um peso completamente diferente, tanto mundialmente... E eu acho que independente da nota que você faça o exame, independente da nota que você tirar, vai ser um certificado muito bom pra você ter. É mais caro, mas não tem tanta diferença assim. Vale muito mais a pena você pagar um pouquinho mais. Não é tão mais caro, porque quando você vai fazer, tipo, você fecha o seu contrato com a escola, já tá incluso o seu TAE. Se você for fazer o Cambridge ou o IELTS, a diferença que você vai pagar é mínima. Você só paga a diferença e o peso é completamente diferente. Então o IELTS é interessante se você quer fazer, por exemplo, universidade. Ele é muito... Acho que é o mais reconhecido para a universidade, né? Todas as universidades praticamente do mundo aceitam IELTS, inclusive nos Estados Unidos. O que não acontece com o TOEFL, que o TOEFL não é aceito, assim, é muito relativo, né, que a gente tava falando, que você depende muito, tanto o IELTS quanto o Cambridge você pode usar para vários fatores, mas normalmente entre aspas, porque se você tem que pesquisar onde você quiser, o IELTS seria o mais focado para acadêmico, para fazer mestrado, faculdade, esse tipo de coisa. E o Cambridge seria mais focado para você apresentar para imigração, ou para você conseguir um emprego, você provar que você é fluente e tal. Muita gente para doutorado, tem muito europeu que vem para cá e faz o Cambridge porque o doutorado pede um nível que só aceita o Cambridge como parâmetro, se for ver. E tem uma diferença também, né? O IELTS a gente só tem uma prova, mas o Cambridge a gente tem vários níveis da prova. Isso é. E também o IELTS, por exemplo, tem um tempo de validade. Sim, você tem que ver o que você acha melhor. Se você acha melhor ter um exame que é, por exemplo, para a vida toda. Para a vida toda. Ou um que é focado, toda a faculdade vai aceitar, mas tem tempo de validade. Por exemplo, você tem que ter mais ou menos uma meta na sua cabeça, tipo, daqui 2 anos eu me vejo fazendo um mestrado ou alguma coisa fora do Brasil. Então, a primeira coisa que você tem que ir atrás é de comprovar o idioma que todo mundo vai te pedir.
Então você faria, por exemplo, o IELTS, mas você já tem que estar com todas as suas metas traçadinhas, porque é uma prova que inspira. Que na minha opinião essa é a maior desvantagem, porque não é uma prova fácil. Eu não Pra acho você justo. fazer e daqui, sei lá, 2 anos essa prova não vale mais nada. E aí tem a desvantagem do Cambridge, porque o IELTS você faz e você vai ter uma nota. O Sim. Cambridge você pode reprovar. Então, talvez, se você não foi tão bem na prova, se você não atingiu o mínimo pra... Por exemplo, tem o Cambridge para o intermediário, tem o Cambridge para avançado. Eu tô aplicando para avançado. Ó o medo. Eu fico assim, Eu tô com medo de eles não ouvirem, né? É legal, né? Então, o Cambridge eu tô aplicando pra fazer o avançado, pra conseguir o C1. Se eu não atingir o mínimo, 60%, você não eu só consegue. gastei tempo e dinheiro, entendeu? Então tem essa desvantagem. Assim, o IELTS você pode, não vai te reprovar nunca. Ele é só pra te falar qual o nível do seu inglês. Então você pode tirar, sei lá, a média mais ou menos é entre 5,5 e 6,5 é a média que as pessoas com inglês muito bom conseguem tirar. Aí, como o próprio professor fala, se você tirar tipo 6,5, 7,5, você tem um inglês quase perfeito, porque é uma prova muito, muito, muito difícil. A prova do IELTS ela é extremamente difícil e todo mundo concorda com isso, até quem ensina para a prova. E então assim, se você tirar, e aí depende, porque algumas universidades você pode aplicar se você tiver um 5,5, mas as melhores, as tops universidades, por exemplo, uma que eu tô olhando em Londres, ela me cobra 7, 7,5, então depende muito de onde você estiver indo. Por isso que eu falo, você tem que ter traçado o que você vai fazer para você saber quanto que você precisaria atingir no seu IELTS, quando que você vai aplicar isso, porque é complicado fazer assim, só por fazer. Então, se você não tem intenção de ir para uma faculdade, é legal você fazer o Cambridge para ter o certificado do Cambridge que dure para a vida toda. Isso é. Então, o que a gente quer dizer é, se você tá aqui tendo a oportunidade de estudar inglês e a oportunidade de fazer um curso preparatório, é a melhor chance que você vai ter de tirar uma nota boa nessas provas. Sim, e eu acho que é o melhor preparatório que você vai ter. Que, por exemplo, você vai pra sala de aula, tem aquela aula, você sai dali, você continua falando inglês e você tá tão imerso na língua que é mais fácil pra você desenvolver. Exatamente. Você tem mais alguma coisa? Ah, não, experiência. Agora a gente fala Essa parte é legal, a parte divertida. Bom, como que foi a sua experiência? Você já terminou, né? Eu fiz a minha prova do IELTS tem uma semana. Tá livre desse mal já. Então, pra mim, foi muito enriquecedor, sabe? Igual eu falei, é uma prova estressante, o preparatório é tão estressante como você fazer um vestibular, sabe? E exige muito de você. Obrigada. Exige muito de você e muitas vezes eu me parava pensando que essa prova era uma prova injusta. Porque a gente chega num nível de fluência que você consegue ler os textos que eles te dão, você consegue escutar e entender, você consegue fazer tudo, mas é mais como uma maratona. Por isso que você precisa do preparatório. Porque você precisa responder tudo no tempo que eles te dão, e aí, tipo assim, você pode tomar água, mas você não pode, se você for no banheiro, você tá perdendo tempo. Então, por exemplo, eu fiz a minha prova focada que eu não podia sair do banheiro. Os meus últimos minutos eu já tava assim, morrendo pra ir no banheiro, mas não saio dessa sala, não saio dessa sala, não saio dessa sala, sabe? E a parte do listening, eles tocam uma vez só e aí você responde. Se você não pegou a resposta, o problema é seu, perdeu, passou. E aí é muito complicado, porque eles fazem umas perguntas muito subjetivas, sabe? Às vezes eles colocam tanto peguinha, então por isso que eu acho que seria quase impossível você fazer essa prova focando em atingir uma nota boa sem fazer um preparatório. Porque é mais sobre você aprender a fazer a prova do que você saber realmente, sabe? Exatamente. É aí que tá a injustiça, né? E outra coisa que eu gostei muito foi porque nesse preparatório eu dei uma refinada no meu speaking, porque é uma prova acadêmica. Então, por exemplo, a conversar de um jeito mais formal, que não é o jeito que a gente conversa com as pessoas na rua e tal. Então, eu acho que foi extremamente enriquecedor, independente da nota que eu tirar. É um conhecimento que eu adquiri e ninguém pode tirar de mim, sabe? Na verdade, os dois são parecidos, se for ver. O preparatório ele foca na prova, então você vai aprender a fazer a prova, porque fluente todo mundo já é, né? Pra tá conseguindo acompanhar ali, você já tem que ser fluente. Por isso que a gente falou que você precisa ter um nível muito bom pra ir para um preparatório. Porque senão você não acompanha. Sim. Então, assim, o que a gente estava falando sobre ser injusto é no sentido de testa algumas habilidades suas que você não vai usar tanto no dia a dia. Não. Por exemplo, o tempo pra você fazer. O tempo que você tem que ter de resposta pra alguma coisa. Você ter um tempo muito limitado, é uma prova muito rápida. Então,
por exemplo, a parte de interpretação de texto. São textos que quando a gente faz lição de casa, eu acerto tudo. Porque eu tenho o tempo para ler quantas vezes eu precisar. Então, nesse caso, parece que eles não estão preocupados se você é capaz ou não. Estão preocupados na velocidade que você consegue fazer, no próprio IELTS mesmo, a gente tem 3 textos, mas são 2.500 palavras. E você tem 1 hora para responder 40 perguntas. É impossível você ler o texto. Se você parar para ler o texto e depois ler as perguntas para ir responder, você já não vai responder. Então, aí que eu vejo que não faz sentido dessa forma, assim. Mas tem que ser um exame difícil, porque é um exame que generaliza muita coisa. Então, tem gente que faz pra conseguir entrar em medicina. Não, e tem o reconhecimento mundial, né? Então faz um pouco de sentido de ser difícil, mas pra gente, né? Mas aí a parte que entra na injustiça é porque quando a gente precisa provar esse tipo de coisa, se uma pessoa que nasceu aqui na Irlanda, por exemplo, onde eles não estudam gramática, onde eles não estudam um monte de coisa, eles não estudam inglês, eles estudam literatura na escola, eles não estudam inglês. Então, a gente tem que provar essa excelência na língua, onde pessoas que nasceram aqui podem entrar na faculdade sem ter que provar isso, por exemplo, eu acho injusto. O meu professor mesmo ele fala assim, 90% das pessoas que você encontrar na rua não conseguiriam acertar esse exercício. Eles falam, pega uma pessoa na rua e pede pra responder essa pergunta. Eles não Ninguém sabem, vai saber. porque é regra, entendeu? Uma coisa tem coisa que é muito formal. Às vezes ele até fala, isso aqui não é falado, não faz parte do inglês falado. A gente tá aprendendo uma coisa que nem faz parte do inglês falado. Então, assim, é cansativo nesse ponto, porque é muito difícil pra gente conseguir uma nota que é relativamente boa. Sim, quando a gente entra num preparatório desse, você vai esperando, assim, o top do top. Pelo você esforço, quer tirar uma né? notona, porque você vai se esforçar tanto que se você... eu ainda não recebi minha nota. Mas eu acho que é muito frustrante isso quando você não consegue, quando você se dedica realmente. Porque tem gente que vai na aula só por ir. Mas quando você se dedica e não consegue tirar uma nota, eu acredito que deve ser muito frustrante. Sim. Mas também, é uma questão de sorte. Você tem que dar a sorte de cair na prova questões que você consiga responder. Porque o vocabulário é tão grande que você nunca vai conseguir saber tudo. Exatamente. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Não se esqueçam de assistir o outro vídeo que a gente gravou, que está no canal da Cássia. Eu vou deixar o link do canal dela aqui. Então se inscrevam no meu canal e no canal dela, curtam e assistam os 2 vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!